Pronto. Gravação iniciada. Então, eu vou começar, gente, tudo bem? Tudo. Queria primeiro, inicialmente aqui, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes e as que irão assistir depois, porque a gente sabe que a gente marcou muito em cima a live, essa atividade, que agora não é mais uma live, mas uma reunião, para poder tirar dúvidas. A gente tem feito esse movimento de lançar um edital e depois fazer uma atividade para tirar dúvidas sobre o edital. Eu acho que dessa forma a gente consegue ampliar o número de pretendentes, né, de pessoas que queiram concorrer. Então, começou. Oi, Manu? Não. Então, eu quero fazer esse cumprimento. Também quero cumprimentar aqui as minhas companheiras, a professora Rosana, nossa gerente de extensão e assuntos comunitários, nossa professora Maria, eu chamo Help, a Maria do Socorro, que é a nossa coordenadora do PP Alfa. Quero cumprimentar a Manuela, que é a nossa servidora, né, técnica servidora da nossa ProEx, que cuida, né, exatamente do sistema de formação, junto com uma equipe. E também cumprimentar nossas intérpretes de Libras, Paloma e Cristiane. E cumprimentando-as, cumprimento a Saim, que tem feito um trabalho belíssimo de estar presente, atravessando de fato, né, acessibilidade, garantindo acessibilidade em todas as atividades dessa universidade. E aí eu já peço também licença para poder mandar um grande abraço da professora Adriana. Ela queria estar aqui, mas não pôde estar presente no lançamento desse edital, nosso primeiríssimo. Vou falar como nossa Daniela sempre fala, é um momento histórico, né, Rosana? Lançamento do nosso primeiro edital do PP Alfa, não o primeiro edital exatamente, mas o primeiro edital para formação de turmas, porque a gente já lançou um primeiro edital que foi para produção de conteúdo. Então, esse edital ele é resultado, né, de todo um processo que foi longo, tá? Mas todo o processo democrático, que se quer ser democrático, ele requer um exercício e uma paciência, né, para que todo mundo seja ouvido, tudo seja produzido de uma forma colaborativa. Então, em 2023, 2021, a Adriana, quando era pró-reitora de extensão, junto com um coletivo de profissionais, de professoras, professores, técnicos, técnicas e estudantes que discutem, que fazem educação de jovens e adultos, conseguiram aprovar, produzir e aprovar esse programa PP Alfa, lá em 2021. Em 2022, quando a gente inicia essa gestão da ProEx, na liderança, né, participando da liderança da nossa professora Adriana como reitora, a gente constitui um conselho do PP Alfa, e com esse conselho eles vinham trabalhando até o momento que, em 2023, a gente lança o edital de produção de conteúdo. Na verdade, foi final de 2023. Em 2024, as pessoas que foram selecionadas para produzir o material didático para essa formação dessas e desses alfabetizandas, eles passaram 2024 produzindo esse material. E agora, no ano de 2025, a gente lança esse edital, que a gente está chamando de experimental, para poder testar esse material. E testar esse material nos vários territórios de identidade dessa Bahia. Por isso que a gente vai ter 18 turmas, né, espalhadas nos vários campi onde tem curso de pedagogia. Mas por que essa vinculação com o campi que tem curso de pedagogia? Porque a gente pensa, né, não exatamente só esse coletivo, mas o coletivo que lá desde 2021 escreveu esse programa, que toda ação extensionista tem que estar entrelaçada nas áreas de conhecimento, no currículo do curso de graduação. E que o currículo que tem essa relação, essa aderência, é o curso de pedagogia. Então, a gente entende que não é uma extensão
pontual, nenhuma extensão, sem vinculação com o ensino. Ela é vinculada ao ensino, ela é vinculada aos grupos de pesquisa dessa área. Então, por isso que a gente criou essa vinculação mesmo direta, de que os projetos eles possam ser submetidos a partir dos colegiados, né, a partir dos professores vinculados aos colegiados do curso de pedagogia. Eu agora, é um grande prazer estar aqui lançando esse edital com vocês, porque a gente entende que a maior parte, inclusive, das pessoas que estão assistindo e que depois vão assistir essa live, são pessoas que participaram dessa escrita desde 2021, então é um grupo extremamente orgânico e um grupo que é sensível a essa grande demanda, que é uma demanda que ainda emerge no Brasil, que é a questão da alfabetização de pessoas que não vivenciaram esse processo nas etapas esperadas, vamos colocar assim, né? Então, a Universidade do Estado da Bahia se insere, né, para responder a essa demanda social, mas responder com a preocupação de responder vinculando com a formação dos seus estudantes, das suas estudantes. Então, vinculando a ensino. Então, é isso que eu queria falar como abertura, e estou aqui à disposição para ir tirando dúvidas mais adiante. E já passo aqui a fala para minha colega, minha amiga, professora Rosana Mara, para também fazer a sua fala, uma pessoa que estava também desde 2022 nesse processo, nessa caminhada. Por favor. Obrigada, Ró. Boa tarde, minhas colegas, homens e mulheres aí, pesquisadores, professores e, né, extensionistas nessa área de conhecimento. Dizer que, do quanto a gente lutou, né, eu diria assim, desde esse coletivo, que Rosana já citou, de 2021. Antes de 2021, muitas companheiras aí, né, Maria Nalva, a gente vinha discutindo, nossa senhora, parece que esse país desistiu, né, de alfabetizar os adultos, os jovens adultos, né, idosos dessa nação, e a gente vendo o quadro só piorando, né, e a gente batendo um recorde que a gente não quer bater, né, que é o recorde do analfabetismo na Bahia. E aí a gente sempre se deparando, inclusive com, além da gente fazer o debate, a gente discutia que a gente precisava ter um programa, mas mais do que um programa, a gente precisava produzir material, né? E aí a gente, numa situação emergencial, em 2022, a gente se deparou ali, né, com o MST enfrentando, inclusive, essa problemática, né, no Brasil, né, porque o MST começou a fazer, a discutir o analfabetismo e a mobilização na perspectiva do plano cubano, do projeto cubano, que é o Sim Eu Posso, e ali no Sim Eu Posso, aí a gente, né, respirou um pouco e disse, vamos para o Sim Eu Posso, vamos colocar essa campanha em parceria com o MST na rua, mas concomitante com isso, a gente começou a encaminhar o PP-Alfa, porque a gente entendia que não bastaria uma campanha, né, mas que a gente precisava de um projeto mais fortalecido, um projeto que desse a garantia da continuidade, né, dessa ação, que por si já era uma ação grandiosa, o Sim Eu Posso é uma ação grandiosa, que mobilizou periferias urbanas, né, e o campo e cidade, digamos assim, e que externou, né, a situação em que a gente estava e que a gente vive hoje, que é essa anomalia social, que é o analfabetismo de jovens, adultos e idosos. Então, queria dizer que é uma alegria muito grande a gente ter conseguido colocar esse edital ainda, né, Rosane, a tempo da gente fazer essa experimentação
E não podia ser diferente, Rosane já colocou isso, a forma como esse grupo se constituiu para escrever, para pensar, para colocar, inclusive, essa demanda no colo da universidade, dizer, peraí, vamos enfrentar essa realidade, né? E a gente chegar aqui é muito grande, e grande nessa perspectiva da construção com as pessoas que vêm, né, historicamente, trabalhando com essa temática no interior da UNEB, né, e propondo, né, discutindo, enfim. Por fim, a gente tem aí, né, um material a ser experimentado. Nosso critério foi os cursos de pedagogia da UNEB, né, para abrir o edital. Nós usamos esse critério que quem deveria estar iniciando esse processo de experimentação do material seriam os 18 cursos, né, incluindo, inclusive, a PA, que é a Pedagogia Indígena, para a gente experimentar esse material. Então, eu desejo, assim, um bom trabalho nesse aspecto, né, da gente poder experimentar, dialogar, refazer, se for o caso, discutir o que está. Aí, outro dia, alguém me disse assim, será que o tamanho é esse mesmo, né, Help? Que Help imprimiu uns exemplares para ver como é que tinha, né, materialmente ficado o material didático, os livros, e aí aí eu perguntava, se não for, vamos pensar juntas e juntos, né? Como é que cada coisa vai se desenhar a partir dessa experimentação. Então, eu desejo e me coloco à disposição, porque eu acho belíssimo essa iniciativa, eu acho que é extremamente inovadora, né? Eu acho que na Bahia talvez seremos os pioneiros a produzir um material dessa natureza, e com essa perspectiva de estar primeiro experimentando para depois estar inaugurando, né, esse projeto com material e ampliando para o interior e negociando ele com o governo do estado, né? Para a gente ampliar o quanto a gente puder ampliar essa alfabetização dos jovens adultos e idosos, para que a gente, né, contribua, na medida do possível, com a diminuição, né? Que esse ranking a gente não quer estar. Então, a gente tem que cair desse ranking, sair desse ranking da taxa altíssima, né? Dos campeões de analfabetismo na nossa Bahia. Então, desejo e me coloco também à disposição. Eu não sou dessa área de discussão, mas eu me encanto a cada vez que eu me envolvo mais com esses projetos. Então, estou à disposição e a gente vai fazer as disputas necessárias para que a gente possa ampliar o máximo possível os projetos dessa natureza, porque a gente entende, como vocês, que é muito importante. Então, enfim, era isso, acho que eu acabei falando demais. E, no mais, coloquei à disposição aqui para estar tirando dúvidas também do edital, juntamente com Rosane e com Rep. Vamos, então, agora ouvir Help e seguir com a apresentação do edital. Nossa também companheira de tempos, né, Help? São muitas emoções, é verdade. Nós estamos na intensidade do processo. Boa tarde. Então, como fui apresentada, eu sou professora dessa universidade, eu sou do concurso de 2002, fiz o concurso para Salvador, mas eu já tinha uma experiência antes de ser professora de Conceição do Coité, do concurso de 94. Então, essas temáticas, elas atravessam a minha sala de aula, a minha experiência anterior à UNEB, a minha experiência ao longo da UNEB e nas nossas produções. O nosso objetivo hoje é apresentar o contexto e o edital e fazer a discussão que a professora Rosana e a professora Rosane sinalizaram. Então, eu vou apresentar aqui o slide.
Não está aparecendo, não. Eu estou aqui. Obrigada. Não é isso. Agora sim, help. Quer dizer, não está aparecendo, não. Abriu. Abriu outra coisa, não foi? Foi. Só um Abriu minuto. agora. Não abriu o edital. Só um Então, minuto. foi outro arquivo, né? O arquivo está aberto aqui, Manu. Oi, Pro. Me ajude aqui. O que foi que aconteceu? Que eu estou com ele aberto aqui, não está aparecendo como opção para projetar. O que houve? Pronto, na verdade você pode escolher janela como compartilhamento e aí buscar dentre os itens que estão abertos qual é o arquivo na hora de compartilhar. Tem assim, compartilhar, aí tem tela e janelas. Isso, ele está aberto, mas quando eu abro, não aparece como opção. A opção aparece outra coisa aqui. Encaminha para mim, que eu encaminho para a Manu. E Manu pronto. compartilha. Então tá, vou mandar para a Manu aqui, rapidinho. Manda direto para a Manu. Quero aproveitar aqui e saudar a nossa diretora. Tem uma diretora aqui presente, a professora Maria Helena, diretora de Lauro de Freitas. Então, Manu, vamos ver se você recebe aí bonitinho. Tá fechado o seu áudio, Maria. Obrigada, professora Rosane. É um prazer estar aqui com esse coletivo, considerando a sua gestão na pró-reitoria, a mediação aí da nossa colega e amiga, professora Maria do Socorro, HELP, conhecida, né? E aqui representando o DMCE, junto com a nossa coordenadora do curso de Pedagogia, Flávia Lorena. Cadê Flávia? Então, dizer assim que o DMCE, ele abraça, as portas estão abertas para todos os editais que chegam, para a gente fazer a nossa missão, enquanto universidade que pulsa, universidade que faz extensão, que faz pesquisa e que desenvolve seus projetos fora do muro, dentro da universidade, né? Vai além de tudo isso, e para isso estamos aqui, para contribuir, para participar e trazer a comunidade conosco, docentes, discentes, servidores e das escolas municipais e estaduais conosco. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Conseguimos aqui, help. Manu, quando concluir o último slide, eu lhe peço que passe para o outro arquivo. Tá certo. É só uma observação. Você consegue manipular o slide ou você vai marcando quando é para passar? Ele não autoriza que eu manipule aqui. Pronto, então vá me indicando para passar e aí eu. Tá bom. Então, gente, nosso objetivo aqui é tratar do programa do edital. E aí, então, como professora de didática, eu preparei os slides rápidos só para fazer o contexto, mas as professoras Rosana e Rosane já fizeram o contexto social e político, onde nasce o PP-Alfa. Então, pode passar, Manu. Então, o PP-Alfa ele está alicerçado no pensamento e na obra de Paulo Freire, considerando que essa ideia de educar jovens adultos e idosos, populares, trabalhadores, é um projeto de sociedade que é alicerçado na democracia, alicerçado na transformação social, na conscientização, na liberdade, e ele é o norteador desse edital também. Então, a educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem, é um ato de consciência crítica, é um ato político. Podemos seguir, querida. Então, em 2021, nós tivemos a aprovação da proposta do Programa de Alfabetização de Jovens Adultos na Multicampia, PP-Alfa, Freire e UNEB. Então, é importante salientar que esse é o programa da UNEB com recursos próprios. Vocês vão encontrar um outro programa que tem um nome igual, só que é PP-Alfa Freire, que é do governo do estado, que tem outra direção, tem outro encaminhamento e outros projetos elencados. Então, o nosso é interno da UNEB para contemplar as demandas dos nossos campos e da comunidade
que opera na UNEB, que vivencia a extensão, que vivencia o ensino, que produz conhecimento novo. Então, aqui, no ato da criação, já tinha essa preocupação de integrar o ensino, a extensão, a pesquisa e a transformação social. E aí a gente segue. Pode passar. Ele tem alguns objetivos. Eu acho importante quem vai fazer a proposta entender quais são os objetivos do programa. Então, alfabetizar na perspectiva do letramento pessoas jovens adultas nos territórios de identidade da Bahia e, sobretudo, nos quais onde a UNEB está inserida, realizar o processo formativo docente, né, da Rede Municipal e Estadual de Educação, pessoas da comunidade, estudantes, docentes, técnicos da UNEB, que atuem na alfabetização de jovens e adultos. Então, esse edital já contempla essa dimensão de vivenciar a formação com material e também replicar essa formação, ampliar essa formação com as equipes em cada departamento. Terceiro, produzir material didático, que a gente vai apresentar o material que vai ser experimentado por meio desse edital, metodologias novas que vocês vão criar e vão documentar a partir do norteador do edital. E, por último, compartilhar e dar circularidade às experiências dos processos desenvolvidos em cada projeto. Então, não basta a gente ter um êxito em Irecê, um êxito em Serrinha, um êxito em Salvador, um êxito em Barreiras, nos demais departamentos e campos, e em Volta Miúda, no Quilombo. Nós precisamos sistematizar e tornar isso insumo para políticas públicas. Vamos dar seguimento? Pode seguir, querida. Então, até o momento, o PP-Alfa se debruçou em 2022, 2023, no acompanhamento, na sistematização, na partilha de uma experiência chamada Projeto Sim Eu Posso, que foi mencionado pela professora Rosana, e que, de acordo com dados dos movimentos sociais, em especial o movimento social MST, mais de 3.000 sujeitos atravessaram o projeto e modificaram sua relação com as capacidades de leitura e escrita. Se tornaram sujeitos leitores, sujeitos escritores, a partir das contribuições do projeto Sim Eu Posso, que contemplou 16 municípios em 11 territórios baianos. Naquela ocasião, o PP-Alfa acompanhou a implantação de 244 turmas de alfabetização. Em 2004, o PP-Alfa se debruçou na elaboração de uma coletânea com 6 livros para estudantes, ouvindo as demandas. Só um minutinho aqui que saiu aqui. Conectou de novo? Eu tinha sumido, não foi? Então, ouvindo os alfabetizadores do Projeto Sim Eu Posso, ouvindo os alfabetizadores dos campos, ouvindo os professores pesquisadores da área de alfabetização de jovens e adultos, a equipe que elaborou a proposta do PP-Alfa, que é uma equipe de pessoas que são estudiosas sobre a temática, e nós nos reunimos para compor 2 editais, os editais 141 e o edital 92, que foram desenvolvidos ao longo de 2024 e geraram esse resultado, que são os livros e uma carta aos educadores. Pode passar, querida. Então, esses livros têm como leitor prioritário o estudante da EJA, estudante de alfabetização, pensando nos sujeitos, jovens, adultos, idosos, das cidades onde se localizam os departamentos da UNEB e em territórios de identidade que dialogam com esses departamentos. Esses sujeitos que vão acessar o livro através dos projetos de vocês são trabalhadores e trabalhadoras, urbanos e do campo, jovens,
ribeirinhos, assentados, ciganos, indígenas, quilombolas, populações em vulnerabilidade social nas periferias urbanas. Vamos ver como ficou? Pode seguir. Então, o material, depois de impresso, ele fica como uma coletânea com 6 livros e uma carta. Essa carta é a carta ao educador. Que educador é esse? O alfabetizador, que vai fazer parte do processo. É importante a gente identificar que a proposição foi realizada na perspectiva do letramento, com base na história de vida, nas relações socioculturais, do sujeito político, das experiências produtivas, e nós fizemos uma pergunta norteadora. O que as áreas do conhecimento consolidadas têm a dizer para o público da EJA? Então, vocês vão ver que na coletânea nós temos, né, a educação matemática e a alfabetização de jovens, adultos e idosos, as linguagens e linguísticas e a educação e a alfabetização de jovens, adultos e idosos, o conhecimento das ciências naturais, o letramento científico e a alfabetização desses jovens, adultos e idosos. Então, são 6 áreas, 6 proposições, com situações didáticas para o estudante. E a carta é uma conversa com o alfabetizador. Então, em cada projeto, vai ser necessário estudar o material, pensar as práticas e também ler essa carta com o professor alfabetizador, fazer a formação do estudante que vai participar do projeto e de outros que queiram participar na condição de monitores voluntários. Podemos seguir? Então, aqui são os temas, são 6, né? Alfabetização e letramento e linguística para jovens, adultos e idosos, alfabetização e letramento matemático para jovens, adultos e idosos, alfabetização e letramento e ciências naturais para jovens, adultos e idosos, alfabetização, letramento e arte para jovens, adultos e idosos, alfabetização, letramento e geografia para jovens, adultos e idosos, e o último, alfabetização, letramento e história para jovens, adultos e idosos. Então, são esses campos que dialogaram com o processo de aprendizagem de leitura e escrita de pessoas adultas, que têm história social, que têm história de vida, que têm história produtiva, e isso foi considerado. As temáticas que vocês vão encontrar são temáticas relacionadas à identidades, à cultura, à politização, à luta pela terra, aos acervos multiculturais, às contribuições de matrizes africanas, de matrizes indígenas, né? O legado de todas essas nações e de todos esses ancestrais que se colocam à disposição da nossa aprendizagem hoje. Seguindo, pode passar, Manu, por favor. Então, vamos entrar no edital. É o edital 51 de 2025. Qual é o objeto do edital? Cada departamento pode ter selecionado uma proposta de alfabetização de adultos, tendo como finalidade, né, que nessa proposta nós tenhamos uma equipe com 3 bolsistas, um discente de pedagogia ou de pedagogia intercultural, o professor proponente e um professor ou professora da educação básica. Os 3 vão utilizar a coletânea para fazer a alfabetização. E vão fazer, a gente vai discutir aqui, vão fazer um acompanhamento, né, da alfabetização em 4 a 5 meses e fazer os registros que vão indicar quais são os pontos fortes desse material, quais são os pontos que os alunos se identificaram, como o alfabetizador usou o material como ponto de partida, como fez análise, desdobramentos, criou outras pautas a partir do material proposto. Que o material nasce por uma demanda. Então, sempre há uma discussão. Nunca encontramos um texto que podemos dialogar diretamente com o nosso cliente. O que é que acontece? Temos textos infantilizados,
E esse texto da coletânea é pensado para e com esses sujeitos. Quem está apto a apresentar? Então, os campos que têm o curso de pedagogia, a saber, e pedagogia intercultural indígena, a saber, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Jeremoabo, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Salvador, Ceabra, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Valença. Ok? Vamos seguir. Esse faz parte do corpo do edital. A gente vai apresentando o edital, depois eu faço a pausa para a gente fazer a discussão e tirar dúvidas. Por favor, aí eu fiz excertos do edital para a gente conhecê-lo. Então, quem é o proponente? É o docente efetivo da UNEB, e ele precisa vincular seu projeto preferencialmente ao seu departamento de origem. Então, se um departamento apresentar vários projetos, será priorizado, será considerado o projeto do professor lotado ali. Ele tem que ser docente, ele precisa seguir as orientações do edital, né, fazer a proposição, assinar, submeter, primeiro fazer o percurso de submeter no SPGU, depois priorizar, se submeter no CISPROEX e seguir os passos do cronograma do edital. Ok? Podemos seguir, Manu. Então, aqui vocês vão encontrar no ponto 2 alguns aspectos importantes. A duração, 5 meses. Quantitativo de bolsas, 6 bolsas. Nós vamos ter 6 meses de trabalho. Vamos fazer a alfabetização em 4 a 5 meses. Vamos usar o material. Vamos passar por uma formação de 20 horas. É importante, eu coloquei aqui em negrito, nessa formação, vocês, depois que forem selecionados, vocês vão ser convocados para conhecer o material e participar da formação. Outra coisa importante, vamos formar a nossa classe, né, a nossa turma, com os jovens, adultos e idosos que serão alfabetizados. Então, o proponente terá o compromisso de constituir a turma, fazer o diagnóstico de leitura e de escrita, né, de entrada desses sujeitos, para que nós possamos acompanhar o processo e apreciar quais foram os resultados encontrados, quais foram os avanços dos sujeitos que fizeram parte do projeto de Serrinha, do projeto de Lauro de Freitas, porque a ideia é gerar uma publicação. Outra coisa, nós vamos fazer o relatório e vamos fazer um seminário de culminância com avaliação dos resultados. Nós vamos organizar, reunir, disponibilizar os registros que dão materialidade à experiência. Então, se eu tenho 15 estudantes na turma que vai ser desenvolvida em Lauro de Freitas, esses 15 estudantes eles vão ter o seu prontuário. Então, nós vamos ter as informações sobre esses sujeitos, idade, origem, gênero, experiência anterior de escolarização ou não, a condição de trabalhador. Então, nós vamos traçar o perfil dos sujeitos que compõem aquela turma experimental. E vamos acompanhar também, além desse perfil profissiográfico, nós vamos acompanhar o perfil de aprendizagem da lectoescrita. A ideia é que, no final, nós tenhamos um portfólio digital com as experiências que vão ser compartilhadas na época da culminância no seminário de avaliação dos projetos, que seria o momento final. A gente pode garantir que esse seminário de avaliação e culminância aconteça em dezembro desse ano. Vamos trabalhar nessa direção. Vamos avançar? Diga, Manu. Então, eu já tinha antecipado,
é de responsabilidade do proponente aprovado constituir a classe de alfabetização, dizer onde ela vai acontecer numa sala do departamento, ela vai acontecer numa comunidade, num assentamento, em um terreiro, em um quilombo, fazer a seleção do professor da rede básica, então, aquele professor que atua na educação básica, que é alfabetizador, que vai ser selecionado, fazer a seleção também do aluno bolsista. Então, esse professor que propõe o projeto, ele vai acompanhar as etapas do projeto, ele vai dar suporte conceitual, suporte metodológico, para que o uso desse material apresente resultados de aprendizagem, resultados de metodologias outras, né, combinadas, inusitadas, que valorizem a realidade local, que compartilhem as narrativas dos participantes. Então, o trabalho de quem vai propor o projeto é um trabalho que já articula ensino, pesquisa e extensão. Pode vincular um dos componentes que esse professor desenvolve e fazer uma proposta também vinculada à experiência de curricularização da extensão. Então, se for uma professora, se eu pudesse propor, eu ensino o componente metodologia da alfabetização, eu ensino o componente educação de jovens e adultos, eu poderia vincular a meu componente com a anuência do NUP e do colegiado às ações extensionistas para fins de curricularização da extensão, né? Trazer essa comunidade para dialogar com módulos do componente, se isso for do interesse do proponente, né? Mas é bastante rico, bastante promissor. Vamos continuar? Então, vocês vão encontrar no item 3.1.4 a seguinte proposição: desenvolver processo de formação inicial e continuada de alfabetizadores e licenciados bolsistas envolvidos no trabalho de alfabetização, com base nos pressupostos da educação popular para jovens, adultos e idosos e na metodologia proposta na coletânea. Então, esse item é muito importante. Quando vocês estiverem elaborando o projeto, considerem esse item. O trabalho vai alcançar o docente da educação básica, então aproxima a universidade da educação básica, ele qualifica esse docente e o discente para o desenvolvimento da alfabetização na perspectiva freiriana, com bases nas evidências do trabalho de educação popular. Então, esse item é muito importante. Quando o proponente elabora o projeto, ele precisa demarcar que ele está afinado com os pressupostos teóricos que orientam o edital. Obrigada. Vamos continuar. Então, aqui uma questão muito importante. Nós temos a previsão da equipe ser integrada por coordenador de projeto, bolsista de iniciação à extensão e o alfabetizador. Então, nós temos em cada departamento um projeto aprovado, e nesse departamento nós temos o coordenador de projeto com a bolsa de R$ 1.850, o bolsista de extensão com a bolsa de R$ 700 e o alfabetizador com a bolsa de R$ 1.550. São 6 bolsas, 5 meses para alfabetizar e apresentar os resultados. E essa informação também está no próprio edital. O que mais? Vamos lá? Pode passar, amiga. Bom, e é importante a gente perceber que o processo, né, de avaliação, eles estão descritos no item 7.2. Os projetos de extensão inscritos, né, que são esses projetos de alfabetização na perspectiva do PP-Alfa, eles vão passar por 2 etapas. A primeira etapa é a avaliação e enquadramento, né, considerar se atende aos requisitos, à documentação que está prevista no nosso edital. Então, é uma comissão técnica, e nós temos uma comissão, né, já com portaria, que vai participar da segunda etapa, né, os que forem homologados
Os projetos que forem aceitos, que forem homologados, vão passar pela segunda etapa, que é pós-enquadramento. Serão avaliados por uma comissão que vai considerar o barema para fazer a qualificação e pontuação dos projetos, considerando todos os itens que estão previstos no barema. Dito isso, eu acho importante agora a gente passar para o cronograma. Então, é o outro arquivo, tá bom, Manu? Você pode abrir o outro arquivo no item do cronograma? Obrigada. Então, nós tínhamos um desafio social, um desafio de compromisso político, de compromisso ético. Então, o grupo que pensou o PP-Alfa, a comunidade, os departamentos, demandavam por esse edital. Ele foi elaborado por uma equipe técnica muito responsável e passou pelas etapas de apreciação da Proplan, depois do Proju. E nós tínhamos que pensar um cronograma que o tornasse execuível neste ano de 2025. Então, vocês vão ver que tem alguns intervalos enxutos, mas todos execuíveis. Então, período de inscrição no CISPROEX, né, de cada projeto. Depois de priorizado no SPGU, a gente vai ao CISPROEX, puxa o projeto da gente, valida e faz o percurso nesse prazo. Começa hoje, dia 12, até dia 18. Então, nós temos um final de semana, nós temos ainda uma segunda-feira, uma terça, para fazer os finalmente. Então, estamos dentro desse cronograma de intensidade. Bom, no dia 25, pós-São João, vai ficar à disposição da equipe técnica para fazer a apreciação. Vocês terão, no dia 25, a publicação e poderão utilizar, caso queiram, os dias 26 e 27 para interpor recurso, se considerar que a homologação precisa ser revista. Depois dos recursos, dia 1º de julho, nós já temos a publicação do enquadramento e aí começa o período de avaliação. Então, a avaliação 3 e 4 de... avaliação do mérito, né, da qualidade, 3 e 4 de julho, o resultado parcial publicado dia 7, período de recursos, interposição de recursos, 8 e 9 de julho, resultado tanto da interposição de recursos, resultado parcial, como o resultado final dos aprovados 10 de julho. Então, 10 de julho, a gente começa a execução do nosso trabalho, porque já faz as inscrições dos discentes de 11 a 14 de julho. Então, quem já tem projeto? Então, assim, eu tenho projetos que eu tenho monitores voluntários. Eu já digo, fique de olho, porque se o nosso projeto for aprovado, você se inscreve para participar da seleção para ser um monitor bolsista. Se vocês já trabalham com estudantes na sua comunidade, se já conhecem alfabetizadores, vocês já pedem que eles reúnam os documentos, que eles possam participar da seleção. Você pode subir aí o cronograma, por favor? Então, a seleção dos discentes, dos docentes, o período de entrevista, o período de apresentação de resultados de entrevistas, 15 e 16, resultados 17, resultados dos discentes selecionados, resultados dos alfabetizadores selecionados, dia 17, o período para recurso, 18 e 19 de julho, resultado final publicado, dia 21, 7, e assinatura já no NUP, relacionado aos termos de compromisso, no período de 22 e 23 de julho, a formação das turmas de 22 a 31. Então, vocês já comecem a mobilizar seu departamento para fazer a escuta, né, dos nossos participantes dos cursos de extensão, que demandam, que dizem que têm os seus sobrinhos, os seus filhos, os seus vizinhos com demanda por alfabetização, são adultos, trabalhadores que querem participar de projetos de alfabetização. Vocês já deixam todas essas pessoas sensibilizadas, porque elas vão ajudar na composição das turmas.
formação das turmas, né, nas quais vocês vão montar, né, a matrícula dos seus alunos, né, vocês vão constituir as turmas de 22 a 31 de julho e precisamos começar as atividades efetivamente 1º de agosto. Nesse intervalo, após a publicação do resultado dos projetos, nós vamos também convocá-los para participar da formação. E aí vocês vão ficar informados assim que vocês tiverem os nomes publicados como aprovados nos seus respectivos departamentos. Então, formação de turmas, início das atividades, relatório parcial, relatório final, como está orientado no corpo do edital. Então, eu acho que essas informações são informações que nos ajudam, né, a tomar algumas decisões, a participar do processo. Agora eu vou ouvir, aqui tem 2 inscrições, da professora Rosana e a Dani. Professora Rosana, pode falar. Então, Help e demais, uma questão, assim, primeiro dizer que o cronograma ficou mesmo realmente muito apertado, né, e assim, mas esse edital, ele não era uma novidade, né, a gente vinha anunciando esse, aguarde, vamos escrever nas propostas e tal. Segundo dizer que as propostas, a gente já dá toda a linha, né, aí no edital, de como essa proposta deve ser escrita, né? Então, assim, porque esse projeto, ele já é um projeto para experimentar um material. Então, ele deve ser baseado nessa proposta, né? Ele já tem orientações no próprio edital. E, segundo, dizer que nós temos aí um desafio, que é o tempo curto para pensar a turma, né, Help? Então, no processo, já a partir de agora, do interesse que cada um tem de compor essa equipe e de formar turma, já pensar as estratégias, né, que serão utilizadas para formar turmas no campo e na cidade, né? A gente espera muito receber turmas que estejam nesses territórios, né? E outra coisa é que, por conta da demora de sair o edital, a gente, a princípio, tinha proposto 6 meses, né? Mas agora a gente só consegue executar 5. E aí eu vi que tem um errinho aí, Help com certeza também viu na hora, porque embaixo tem pagamento de bolsa por 5 meses e em cima tem o valor do professor, o proponente do projeto, para 6 meses. Mas todos serão 5 meses, porque o dinheiro ele é um recurso do orçamento da UNEB e o ano financeiro termina em dezembro. Então, a gente só consegue pagar 5 meses de bolsa. Então, só para deixar claro isso, porque realmente tem um errinho lá. A gente consertou embaixo, Clarindo e Cid, que me ajuda a ler esses editais, mas em cima a gente deixou assim 6 meses. Mas o projeto tem duração de 5 meses. E outra coisa é que dentro desse intervalo, o Help já falou, só vou reafirmar, que tem um momento ali entre 20 e 30, né, Help, que a gente vai pensar numa data direitinho para, dentro desse período aí, para a gente fazer a formação, 2 dias de encontro com a equipe completa, para a gente, né, já com material em mãos. Também já adianto que esse material que Help mostrou, vocês não irão receber ele todo bonitinho, dentro de uma perspectiva de brochura ainda, porque como ele é experimental e a gente precisa de rapidez para impressão, a gente pediu um material mais em conta, em espiral, porque a gente vai rasurar ele, que eu entendo que depois agora, né, Help, não tem equipe conteudista que dê conta de um material que vai ser experimentado e que depois não vai ter rasura. Então, a gente entende que esse material é para ser rasurado mesmo, e a gente vai... não é nem rasurado, eu já fiquei pensando aqui a compreensão de Rosane sobre rasura.
E aí não é rasurar não, viu, Ró? É para corrigir mesmo. E nessa perspectiva de correção, a gente pode adotar, inclusive, um outro tamanho, que foi o que eu ouvi, a primeira crítica assim, que eu ouvi sobre o material foi a questão do tamanho da letra, etc. e tal. Então, somente já para adiantar essas questõezinhas, Hel, e reafirmar outras, porque aí a gente já vai diluindo aí algumas questões. Já tem algumas pessoas aqui inscritas. A minha fala é só rápida, é só para dizer que, caso a gente tenha pessoas, né, com deficiências, né, Help, a gente vai garantir a assessoria necessária, tá? Com a ajuda da nossa SAIM. Então, isso está garantido, tá? Acessibilidade e inclusão. Outro ponto que eu queria falar é que a gente não tem que pensar exatamente também, assim, em comunidades da sede, mas também comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, coletivos vinculados a movimentos sociais, enfim. Vocês que vão, a partir dos projetos de extensão que vocês já fazem, que vão constituir essa turma. Vou passar aqui logo para a Luzeni, por favor. Eu vou ser bem breve, vou entrar dizendo que já estou saindo, eu tenho uma reunião agora e outra, temos 2 reuniões, já estava pré-agendado, estou com a câmera bem ruinzinha aqui. Eu li o edital e me trouxe muita preocupação, né? No sentido, a proposta que eu vou apresentar, juntamente com a Tá cortando, Lu. professora Nalva, Eu não estou ouvindo. Tá cortando. Nalva, você tá aí? Porque você poderia falar por ela. Está cortando a dela. Já que vocês vão fazer o projeto juntas, né? Você pode fechar o vídeo e fica mais leve para a gente te ouvir. Ou senão, Nalva fala. Vamos pular, então, para a Flávia? E aí a gente... É o tempo de Luzeni se organizar. Isso. Por favor, Flávia. Então, dizer que esse edital é um edital que dialoga, né, com os anseios de quem pesquisa a educação de jovens e adultos. E acho importante a gente pensar, de fato, um material didático para essas turmas de educação de jovens e adultos. Minha pergunta é que, ao ler o edital, e como eu estou acompanhando algumas estagiárias nossas que estão nas turmas de educação de jovens e adultos daqui de Lauro de Freitas, a escola onde elas estão estagiando, já logo quando eu conversei, né, que a gente tinha um edital, mostrou interesse, né, a escola. E aí eu fiquei preocupada, a minha pergunta é, a formação da turma, a gente vai fazer em qual período, que no edital não tem muito claro isso, né, o período que a gente vai formar a turma, se a gente tem que apresentar já agora essa turma ou a gente vai ter um tempo de formação da turma. Por que digo isso? Porque as escolas vão entrar em recesso agora junino e volta em julho. Então, a gente vai precisar ter um tempo para dialogar e sensibilizar. E fora que a gente vai ter uma alfabetizadora. Então, essa professora alfabetizadora, que vai ser a pessoa vinculada ao projeto, ela vai ficar nas 2 turmas. Se a gente fecha uma outra turma, digamos, no Quingoma, ela fica vinculada às 2 turmas. É isso, vocês pensaram nessas questões, porque a gente já tem o interesse da rede. Então, se a gente consegue fechar uma turma com 15 ou mais, e se a gente consegue fechar com Quingoma, essa alfabetizadora ela vai trabalhar nas 2 turmas, ok. Fiz 2 perguntas. Se eu não fui muito clara, se eu não fui muito objetiva... Foi objetiva. Tá. Agora eu vou Help, vamos ouvir 3 perguntas? Help, 3. E aí depois você responde. Ana? Ana não, vamos voltar para a Luzeni, que Luzeni agora ela já voltou, deve estar melhor.
Roseni? Aqui no telefone. Consegui agora? Peço licença aí às minhas colegas que estavam falando. Então, a minha preocupação é que Volta Miúda é um quilombo que fica a 72 quilômetros da sua sede. Então, eu estou entendendo, gente, que nós não vamos conseguir educador onde tem um colégio estadual. Dentro da comunidade tem apenas uma escola municipal dos anos iniciais. A escola mais próxima é uma escola quilombola também, é do estado, no entanto, fica em outro município. Então, não é no mesmo município onde vai acontecer a turma. Então, é no município de Caravelas e o Vécia fica em Nova Viçosa. É praticamente do lado, no entanto, é outro município. E o edital diz, é preciso residir no município, né? Então, a pessoa não vai residir, né? A outra questão é a dificuldade mesmo com a questão estadual. Vocês, quem trabalha com comunidades tradicionais, quem trabalha com escolas do campo, sabe da inexistência, muitas vezes, do Estado nas comunidades. Então, a maioria das comunidades, pelo menos no extremo sul da Bahia, as escolas que possuem as tradicionais são escolas dos anos iniciais, não tem nem colégio estadual. Então, a minha preocupação foi essa, de não atender aos critérios do edital para apresentarmos uma proposta para a Volta Miúda. E o nosso interesse, né, meu e de Nalva, é que a gente apresentasse essa turma nessa comunidade quilombola, que tem um número significativo de pessoas não alfabetizadas. Inclusive, a gente já está em diálogo desde o ano passado, né? Inclusive, seria a turma, em concordância aí com o coletivo, se expandimos para mais, né? E aí, eu estou aqui pensando, nós já levantamos, temos número de pessoas, inclusive uma minha monitora voluntariamente fez esse levantamento, e aí a minha preocupação é essa, de não encontrar, ou seja, não temos, porque ninguém, Rosane, vai sair lá de Caravela, 72 quilômetros, para vir fazer essa turma alfabetizar, porque vai estar vinculado lá a escola, e até o tempo que leva para vir e voltar é complicado, gente. Eu não estou vendo possibilidade aí de Volta Miúda a gente apresentar. E a outra pergunta é, Help falou, é uma turma para todos os departamentos, mas Teixeira tem duas. Lá no edital tem duas. No edital, Teixeira tem duas. É indígena, Lu. Mas Jeremoabo também tem indígena. Por isso que Jeremoabo entrou, por isso. Jeremoabo entrou. Então, Jeremoabo não tem outra pedagogia, só tem cultural, é isso? Calma, Rosana, não responda não, por favor. Senão, tem muita gente ainda. Tá bom, mas é isso. Já anotei aqui a pergunta dela. Tem outra pergunta, Lu? Não, terminei, viu? Valeu, obrigada. Vamos agora ouvir a terceira e última desse primeiro bloco, tá bom? Que é Maria Helena, por favor. Oi, pessoal. Não, dentro das colocações aí já feitas, já me sinto contemplada. Aí só teria, não sei se é o momento, mas como vão haver as inscrições posteriormente, era em relação a se cruza bolsas, que tipo de bolsas cruzam, porque já começaram essas indagações, né? E aí a gente fica, às vezes, meio duvidoso, porque tem gente que é da UNEAD, que é bolsa da CAPES, tem gente que é UPT, que é bolsa da UNEB. Então, para que as pessoas também não se inscrevam em vão e outros deixem de se inscrever porque acham que já tem uma concorrência grande, é bom a gente já ir no encaminhamento da coisa mais acertativa, não é isso? Então, a minha pergunta só é essa mesma.
Obrigada, Maria. Então, vamos para as respostas. Help, por favor, você quer começar? Eu quero que Rosana comece com você, porque aí eu tenho considerações sobre todas essas perguntas. Certo, então eu vou começar, Porque tá essa bom? parte toda de cruzamento de bolsa, de quantitativo que foi distribuído no edital, eu acho que você e Rosana têm uma fala institucional. Certo. Então, vamos lá, gente. A gente colocou às 18, né, pela quantidade de cursos. Mas se algum curso, né, algum campus, não utilizar, não conseguir ter um projeto, a gente vai seguir a ordem classificatória, como qualquer projeto da PROEX que tem cotas, né, como o PROARTE. O PROARTE a gente tem cotas, mas se não tiver daquele departamento, daquele núcleo territorial, a gente segue a classificação geral. Mas, a priori, a ideia é ter pelo menos uma turma por departamento. E lembrando que Jeremoabo não é uma turma indígena, é um departamento, né? Por isso que ela está específico para uma turma. Então, pode ter duas se houver mesmo algum departamento não submeter. Outra coisa, vai ter o período, né? Tem aqui o período no edital, Flávia, para definir a formação de turmas. Mas como a própria Help falou no decorrer da fala dela, quem trabalha, esse edital especificamente, que é experimental, a gente quer as pessoas que já trabalham com EJA, já participam desse grupo de articulação multicamp, né, da temática. Então, essas pessoas já conhecem, né? Como o Luzeni falou aqui, eu já sei que eu já tenho uma turma lá no Quilombo de Volta Miúda. Então, a ideia é que forme turma, você já comece a pensar nessa turma. Não tenha um momento para formar turma. E outra coisa também importante, vocês vão ter que tomar uma decisão em Lauro, né? Se vocês vão para o quilombola ou se vocês vão formar turma na escola. Vai ter que ter uma decisão, porque essa alfabetizadora, esse bolsista e essa coordenadora, né, professora do departamento, ela vai lidar com uma turma, certo? Se tiver uma segunda, vai ser um outro projeto, não dentro do mesmo projeto, entende? Até porque, como o Help falou também muito bem, cada turma tem suas características e tem seu movimento metodológico. Outro ponto sobre de Luzeni é sobre a professora de outro município. Então, Luzeni, por isso que o edital tem sempre casos omissos. Então, a gente tem um projeto que é para um município de Caravelas, uma comunidade quilombola, lá em Volta Miúda, e não há nenhuma escola no entorno ali do próprio município que tem educadores que já têm essa vivência, essa participação. Então, a gente vai poder, sim, para alguns casos, abrir para fora do município, percebe? A cada caso vai ser analisado pela comissão avaliadora, a comissão que está gerindo esse edital. Mas não se preocupe com isso. Sobre concomitância de bolsa, uma boa pergunta de Maria Helena. As bolsas que são de função da UNEB, como, por exemplo, coordenador de colegiado, coordenador de NUP, não há problema nenhum participar, porque é bolsa de função. Ela não está escolhendo, ela está ocupando a função e essa função tem bolsa. Agora, não pode ser concomitante com uma bolsa da UNEAD, uma bolsa da UPT, de outros projetos e programas. Por quê? Porque aí cabe escolha. A pessoa está escolhendo trabalhar naquele programa e não em outro projeto de extensão ou outro programa de extensão. Então, aí tem que ter uma escolha, porque ninguém tem carga horária suficiente para dar conta de mais de um programa. Então, essa é a lógica, tá? Quem é coordenador de colegiado pode entrar, pode coordenar projetos, tá? Quem é coordenador de NUP também. Mas quem está em UPT, em UNEAD, enfim, em outras bolsas de projetos de pesquisa e extensão, não podem. Tentei ser rápida, porque tem mais perguntas, Help. Você quer complementar? Eu que quero, Rob. Por favor. Então, aí Flávia perguntou também sobre o período de formação das turmas, tá aí, de 22 a 31 de julho, viu, Flavinha?
E é nesse mesmo período em que vocês estarão formando turmas que a gente vai fazer o encontro de formação. Era isso. Help. Certo. Help? Tem alguma complementação? A gente segue com as dúvidas? Eu gostaria de fazer 2 ponderações. Por favor. Ponderações mesmo de quem fez a escuta, da professora Adriana, lutando por esse edital, fez a escuta da GEX, da PROEX, e sistematizou uma série de demandas. Embora a existência da imersão na escola seja interessante, esse projeto, se vocês fizerem a leitura bem apurada, ele prioriza a experiência de quem não chegou na escola, de quem não foi alcançado pela escola. Então, são os assentamentos, os quilombos, os terreiros de candomblé, os espaços outros, onde a comunidade é extensionista e clama pela oportunidade de letramento, de alfabetização. Então, a relação com a escola, eu queria manifestar aqui essa posição pessoal de quem lê, escreve, é professora de EJA, fui professora de EJA da Rede Municipal de Salvador, concursada, e eu queria dizer o seguinte: dentro da escola tem caminhos institucionais. Assim, isso não é estágio curricular. Então, vai entrar como um projeto de extensão dentro daquela turma, durante um semestre, vai institucionalizar esse projeto de extensão lá dentro, a escola vai entender que é só naquela turma. Então, qual é a minha reflexão? Se Lauro de Freitas tiver uma turma dentro da escola e a outra no quilombo, a qualificação, a pontuação maior é para aquele que não está na escola. Porque o que está na escola foi alcançado pelas políticas de escolarização. Ele tem matrícula, ele tem acesso à nutrição, ele tem acesso a material escolar específico. Aí, de repente, chega um outro material. Como é que vai ser essa negociação de sentidos? O material da UNEB é esse, a gente vai largar aquele que a gente começou em março. Então, assim, a gente vai precisar sinalizar uma turma que está começando. A turma que está começando, 1º de agosto, no projeto, é do quilombo tal, é do assentamento, é uma turma que a universidade vai atrair e vai conceder uma sala para conversar, desenvolver as aulas. As aulas podem acontecer, por exemplo, de segunda a quinta-feira, lá no campus, no espaço que é da UAT, no espaço que é de um departamento. Eu gostaria de colocar esses pontos, porque eu sou professora de estágio e eu sei que a forma como a gente dialoga com a escola é sempre a forma institucionalizada, e esse movimento de você usar o que você quer, você levar seu material, a gente vai precisar entender se isso vai ser realmente favorável para o propósito do edital, ou vai ser mais uma experiência de estágio curricular e com material que não sei se eles vão validar. Então, a gente precisa pesar esses aspectos. Então, como o edital não diz que está proibido fazer na escola, está nisso. Mas o edital, por outro lado, diz muita coisa sobre quem precisa ser visto, aquele que não acessou a escola. Boa reflexão, Help. Jaciara tinha levantado a mão, e aí, então, Jaciara, você tirou mesmo a sua inscrição? Nossa colega de Brumado. Achei, não vai cair. Era para poder perguntar. Eu queria saber a questão da quantidade de turmas, se só é uma turma que será formada por departamento. Uma turma por projeto, tá? Então, assim, se tiver uma outra pessoa que também está nesse debate, tá, em Brumado, e queira montar o projeto, monta e concorre com você. Agora, só concorre com você, isso é importante, viu? Brumado não concorre com outro departamento, não. A concorrência é pelo departamento. E aí, algum departamento não concorreu, tá? Sobrou vaga. E aí a gente vai seguir a ordem classificatória, né? As pessoas que ficarem segundo nos departamentos, a maior nota vai ser classificada, entendeu? É justo. Aqui na sequência tem Luzeni. E eu respondi direto, Help, eu esqueci do bloco. Perfeito. Eu acho que é uma fala institucional, é um papel
de liderança. Tem Luzeni, Josemar e Thelma Cruz. Desculpe, gente, a gente tinha combinado o bloco. Eu já fui respondendo Jaciara. Não, mas eu acho que foi Luzeni. importante. Tem coisas que precisam já... Você se empolga também, né? Foi a Rosana. Luzeni, vamos ouvir Luzeni, depois Pinzó e depois Thelma. Eu não sei se você respondeu, eu fiquei em trânsito, que eu cheguei aqui na UNEB agora. Eu queria que vocês dissessem, assim, da questão ainda do, por exemplo, professor da rede estadual. Por que só professor da rede estadual e não pode ser da rede municipal também? Aí foi o jurídico que recomendou. Pode falar, Rosane. Aí é a Rosana que sabe melhor. É uma questão de lei mesmo, Luzeni. A gente pode pagar professor da rede estadual. Outra forma de pagamento sempre foi muito complicada para a gente, entendeu? Que não fosse bolsa. Então, a forma, ainda mais nesses termos aqui de final de ano, a única forma de pagamento possível para esse alfabetizador é que ele tenha cadastro na rede estadual. Ele pode ser cargo, ele pode ser reda, ele pode ser professor efetivo, não importa, mas ele tem que ter o cadastro da rede estadual, porque só temos possibilidade de pagar eles nesse momento que não nos exigisse fazer um contrato precário, que a gente também não tem gostado de trabalhar com contratos precários, como a gente trabalhou no contrato do senhor Poço. Não é fácil para a gente, também não é fácil para quem está na alfabetização, que atrasa pagamento, é uma história. Então, o que acontece? A opção que nós fizemos foi por bolsistas, e o decreto que rege isso aqui na Bahia exige que tenha cadastro na rede estadual. É o único decreto que autoriza pagar bolsistas, quem tem contrato com a rede estadual, tem cadastro. Obrigada, Rosana, então, olha bem, então, deixa eu perguntar, então, assim, poderia, então, ter colocado, pelo menos naquele critério, residir no município, ou no primeiro edital que nós fizemos, nós colocamos residir no município ou no entorno, nós colocamos isso pensando exatamente na avião. Não, mas fique tranquila com relação a isso, que Rosane já respondeu, é que você não ouviu. Rosane respondeu o seguinte: a gente precisava limitar o município para a gente não ter problemas depois. Mas há casos que nós não vamos ter esse profissional no município, então nós vamos estudar o caso. Viu? Esse critério Rosane, não impeça a possibilidade de você contratar em Helvécia, por exemplo. Rosane, Oi. Eu queria uma licencinha só, não é nem inscrição, é porque é dentro do gancho disso aí, que a gente já estava discutindo aqui com Flávia, aí eu só vou fazer a pergunta muito direta e clara, até para poder a gente responder na hora das pessoas quererem se inscrever. Então, este professor alfabetizador, quando Rosana fala, ele tem que ter o cadastro do Estado, tarararará, eu pergunto por quê? Para a gente ter clareza na hora que disser ao colega, não, você não pode, porque é isso, isso e isso. Então, a minha pergunta, para poder não perder tempo depois, a pessoa não passa, a gente fica com a vaga aí e o DMCE não quer perder vaga de lugar nenhum. Então, deixa eu falar. É obrigatório ser da comunidade externa ou um professor docente alfabetizador do departamento, que ele é alfabetizador, que ele tem um vínculo com o Estado, ele está dentro desse critério? Ele está dentro do critério, né, Rosana? Não tem problema nenhum. Pode sim. Não, eu não estou já dizendo que não vai ser da comunidade, mas lógico que colegas, que a gente tem professoras alfabetizadoras, na hora que o edital a gente divulgou bastante, né? Então já começaram, professora, se puder, não sei o quê, inclusive tem grupo disso, grupo daquilo. Aí a minha pergunta para poder depois a gente não usar uma linguagem desinforme de vocês, certo? Então, óbvio, a gente tem. Tem problema não. Rosana, Maria Helena, agora, como você é muito cuidadosa, é bom enfatizar que se for do quadro da UNEB e for alfabetizador, vai assumir a turma, vai alfabetizar. Vai o quê? Vai alfabetizar.
Vai alfabetizar. Não, está claro. É o professor que vai dar aula, vai sentar lá, vai ter a turma dele. Ó, A ou gente só ele está vai tirando. Aí, coordenar, ou ele está querendo fazer essa experiência no papel de alfabetizador. não, a gente está entendendo que é o professor contratado para ter sua turma e todo dia lá está dando a sua aula. A única dúvida nossa é se era obrigado ser da comunidade externa, onde nós temos duas possibilidades, como Rosane mesmo chamou a atenção aí, a gente tem duas opções de escolher na área urbana, como no Quingoma, por exemplo. Então, assim, este professor ele vai sair da residência dele, ele vai sair do departamento para bater o ponto dele lá com a turminha dele. Um professor de ensino fundamental 1, por exemplo, ele vai ser isso aí enquanto alfabetizador. A nossa dúvida, porque quando Rosana falou aí agora, aí gerou isso. O professor, obrigatoriamente, ele tem que ter o vínculo com o Estado, ele tem que ter isso e aquilo outro. Então, o nosso professor vai dizer, eu sou professor do Estado, eu sou professor da UNEB. Agora, se tiver claro lá, especificamente, não, tem que ser comunidade externa, ok, a gente já tem uma justificativa para dar, mas aí já ficou claro, eu agradeço. E desculpa a interrupção, mas é porque foi no gancho. Ainda nessa sua participação, é importante salientar que, em nenhum contexto, o estudante bolsista vai ser o regente. Ele está acompanhando o regente. Sim, ele está se formando, não, né, Help? claro. Ele vai ser o estagiário, ele vai ser o inclusive. monitor, ele vai ser tudo isso. O professor de sentar, fazer seu planejamento e tal, é o alfabetizador. Obrigado, gente. Desculpa a interrupção, porque eu não quis perder o fio da meada. Inclusive, pode ser um técnico. Por exemplo, você pode ter um técnico na lista, pedagogo, que gosta dessa discussão e diz, olha, eu quero trabalhar com a professora Fábia, ela submete o projeto e eu vou ser o alfabetizador, não tem problema nenhum, ele tem contrato com o Estado, é pedagogo. Perfeito, né? Rosana. Tem problema nenhum. Vamos ouvir Josemar Pinzó, que está aqui com a mão levantada há um tempão, gente. Vamos. E depois Thelma Cruz. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Saudar as pessoas que eu conheço aqui, as amigas. Boa tarde, professor. Boa tarde, querido. Boa tarde, Rosana, você me salvou, porque eu não estava conseguindo entrar, você me... Aí. Deixa eu dizer, a minha pergunta, eu até anotei aí. Veja só, as pessoas que me conhecem mais de perto, não sei se Rosana tem conhecimento disso, mas eu tenho sido bastante crítico dos pressupostos da alfabetização que estão vigentes no Brasil. Nós estamos lidando com um fracasso na alfabetização há mais de 2 décadas, e esse fracasso inclui a educação de crianças e a educação de adultos. As abordagens novas não têm acrescentado nada de novo nos processos de alfabetização. Sequer a perspectiva do letramento tem acrescentado alguma coisa nova. Nós temos discutido isso, tem havido muita crítica que tem surgido recentemente. O YouTube e o Instagram têm proliferado críticas ao modelo de alfabetização que a gente tem feito, inclusive com a predominância do gênero textual para pessoas que não conhecem sequer as letras do alfabeto. Nossa retórica em relação a Paulo Freire nunca adotou os passos do método Paulo Freire, que constam na Pedagogia do Oprimido e a Educação como Prática da Liberdade. Ali tem um roteiro, nos 2 livros, que começa, por exemplo, com você saber quem são os sujeitos, qual é a cultura deles, né? Fazer um levantamento vocabular, por exemplo, constituir um inventário, por exemplo, valorativo da vida, das palavras, e dali você ter, por exemplo, a palavração, a constituição de temas geradores, etc. A gente nunca praticou isso. A gente não pratica isso. A gente tem praticado, e a perspectiva do letramento tem ampliado isso, a gente tem praticado tentar fazer com que as pessoas finjam que sabem ler. Para ler textos grandes sem que elas conheçam sequer o alfabeto. Eu estou dizendo isso porque eu venho insistindo, já tem quase 2 décadas que eu estou insistindo, dentro da UNEB, aqui no departamento, que nós precisamos discutir os pressupostos da alfabetização.
inclusive pegando uma parte das pessoas vinculadas à psicogênese da língua escrita, como, por exemplo, os últimos livros de Magda Soares, que colocava claramente a distinção entre letramento e alfabetização. São coisas articuladas, mas existe uma especificidade da alfabetização. Eu estou dizendo isso, assim, eu fiquei sabendo do edital ontem por Aurilene, eu não li ainda o edital, mas todas as vezes que a Aurilene foi participar dessas reuniões que estavam elaborando esses materiais, eu coloquei para a Aurilene, a gente precisa dar o braço a torcer e reconhecer que nossa retórica pedagógica não tem mudado nada nas estatísticas de alfabetização. Os municípios e os estados estão querendo morrer, estão morrendo, implantando um sistema de avaliação que é massacrante do professor, fazendo avaliação todos os dias, como se a gente fosse resolver o problema da alfabetização, multiplicando processos de avaliação, burocratizando o processo de avaliação. Então, eu quero saber se ainda há tempo nesse processo, porque eu pretendo colocar um projeto, mas eu gostaria de saber se ainda há tempo nesse processo da gente aprofundar os pressupostos da alfabetização, inclusive adotando nesse aprofundamento aquilo que a neurolinguística tem informado sobre como se lê. Porque nós lemos lá a psicogênese da língua escrita e desenvolvemos uma coisa, quer dizer assim, a psicogênese da língua escrita nos disse como é que a criança pensa a língua, que a criança também pensa, ela também tem hipótese. A gente nunca saiu disso. A gente nunca saiu disso. A gente não tem sequer discutido, por exemplo, qual é o sentido, por exemplo, da reflexão fonológica. A gente não tem sequer praticado a reflexão fonológica nas práticas de alfabetização. A gente tem botado as pessoas que não conhecem o alfabeto para ler textos. Sabe? Então, assim, eu queria deixar essa reflexão aqui. A UNEB precisa liderar na Bahia uma discussão dos pressupostos da alfabetização, porque a Bahia não vai bem das pernas em indicadores educacionais, gente. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. É feio. E tem mais de 20 anos. Então, num momento como esse que a gente vai fazer a educação de adultos, a gente precisa, de fato, educar adultos. Sabe por quê? Uma parte da evasão das pessoas que saem da educação de jovens e adultos sai porque não aprende nos primeiros 4 meses, não aprende a ler e vai embora. E diz, estou perdendo tempo aqui, vou embora. A gente tem visitado salas, a gente tem ouvido pessoas mais velhas que têm mais interesse em se alfabetizar e tem dito isso. Ó, professor, não estou aprendendo nada aqui. Aí como é que a gente faz? A gente diz assim, mas minha querida, é porque você é preciso entender qual é um processo mais amplo da aprendizagem. Aí a gente vai explicar para a pessoa que ela está errada, que o processo de aprendizagem é mais amplo e que ela precisa considerar que está aprendendo. Mas aquilo que a pessoa queria aprender, que era aprender a ler, ela não está aprendendo. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui para a gente poder continuar discutindo e aprofundando os pressupostos da alfabetização. Tá bom? E eu vou mandar um projeto. Eu vou propor. Muito obrigado. E parabéns pelo projeto. Parabéns. Eu acho que esse projeto é importantíssimo. Importantíssimo. E a gente pode fazer a diferença. Então, Pisol, a ideia com esse programa nada mais é do que juntar pessoas para discutir ideias, vivenciar, né, de forma sistemática o campo, né, a experiência e discutir os resultados conjuntamente. Eu acho que é esse movimento. Que bom que você vai botar o projeto, né, Help? Eu acho que a ideia é justamente ser um espaço provocador. Quando a gente pensa nos programas, a gente sempre esquece que os programas é para articular e formar redes. A gente só pensa no dinheiro, assim, realmente, assim, rapidamente. A gente pensa assim, olha, é a operacionalização do recurso para. Sim, a gente quer colocar recurso, porque não dá para pensar política sem recurso. Mas é justamente para articular rede, botar um monte de gente junta, fazendo cada um no seu espaço, no seu campo, e discutir. Tanto que vão ter encontros cotidianos, né? Assim, cotidianos não, mas frequentes desse coletivo que tiver projetos aprovados. Posso passar para a Thelma, Help, ou você quer colocar alguma coisa? Thelma, por favor. A gente vai fazer mais 2 rodadas, não é isso? De perguntas?
enquanto só. Thelma de Euclides. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Help, boa tarde, Rosane, boa tarde, Rosana. Bom, eu acompanhei parcialmente, né, essa reunião, queria até depois que ela fosse disponibilizada a gravação, porque eu estava dando aula, né, meus alunos saíram nesse instante, que eu pude mais escutar melhor. Mas, assim, inicialmente, né, eu acredito que são muitas dúvidas e que esse momento é um momento crucial para a gente entender melhor a proposta, né, o edital em si. Como o colega Josemar, ele me antecedeu, né, e aí eu gostaria também de fazer uma reflexão, Josemar, se você me permite, quero pedir licença, né? Mas, assim, eu trabalho com educação de jovens e adultos. Minha primeira turma como alfabetizadora foi em 1991, quando eu entrei na Prefeitura de Salvador, para ser professora do noturno, né, da educação de jovens e adultos. De lá para cá, né, a minha trajetória tem sido em diferentes espaços, inclusive do Estado e da universidade, com todos esses programas. Já estive em Juazeiro, onde pisou, né, em Josemar, era o coordenador do TOPA, acompanhou as nossas turmas lá em Campo Alegre de Lourdes, já ouvi muito falar, já esteve no nosso fórum de EJA, no IAT, uma certa vez, fazendo uma fala muito interessante. Eu sempre tenho participado desses movimentos e existem, obviamente, algumas tendências mais recentes, algumas tendências mais tradicionais. Eu acredito que essa diversidade de posicionamento epistemológicos ela é necessária até para a gente entender o fenômeno, né, da alfabetização, sobretudo dos jovens, adultos, idosos, mas tem algumas questões que são dos fundamentos teóricos e metodológicos, né, de um processo de alfabetização, que são postos dependendo, né, da área em que você se debruce. Então, a linguística, a sociolinguística tem dado muitas contribuições. Enfim, tudo que você falou procede. Entretanto, a gente, da minha perspectiva, esse debate que a UNEB faz, e que você provoca, é necessário, sim, entendendo que o sujeito adulto ele faz parte de um mundo letrado, né? Acho que o primeiro princípio é esse, um mundo letrado. E que a metodologia e esses pressupostos teóricos metodológicos do ensino da língua para esse público, ela não se resume simplesmente à cena da sala de aula, à alfabetização propriamente dita, mas a um contexto social mais amplo, né? Essas pessoas, elas também têm questões econômicas, sociais, emocionais, que repercutem fortemente no seu processo de alfabetização. Então, eu gostaria de sugerir que o nosso debate ele também pudesse trilhar por esses outros contingentes, né, que são peculiares à vida adulta, certo? Embora a gente tenha que fazer o recorte, já que estamos em um programa para alfabetizar, a gente tem que fazer o recorte dessa cena pedagógica, né, entre alfabetizadores e alfabetizandos, né? Então, é necessário esse debate. E eu, como uma pessoa que sou pedagoga, estou em um curso de letras, então, meu departamento ele não foi contemplado, certo? Mas eu gostaria muitíssimo de participar, né, dessa seleção. Só fico imaginando como, porque hoje são 12, 18, já é na próxima semana. Eu não sei como é que a gente dá conta de elaborar um projeto assim que tenha essa consistência em tão pouco tempo, mas eu vou tentar, né? Porque a gente sabe que as referências estão aí, que nós estamos atualizados em termos, mas que a gente precisa, para elaborar uma proposta, a gente precisa se debruçar novamente em alguns referenciais importantes, né? Para dar conta aí dessa concepção de alfabetização, tanto na perspectiva do letramento, como na perspectiva de um processo de apropriação, né, dessa língua, né? Digamos que esses pressupostos de construção e apropriação de uma língua, elas precisam também estarem definidos no programa, no projeto que vai ser submetido. Mas aí, tirando esse preâmbulo ali, que eu senti necessidade, me perdoe os colegas, de fazer, em função da fala que me antecedeu,
Mas eu gostaria também de fazer uma pergunta, porque, assim, eu sou professora de um departamento que não está contemplado no edital, porque o curso aqui é um curso de letras, embora eu seja pedagoga, né, e trabalhe com prática pedagógica, inclusive prática pedagógica, fundamentos e práticas da educação de jovens e adultos, consta no nosso currículo, e também sou professora cooperadora da Licei, que agora está no novo departamento de Jeremoabo. Obviamente que eu sou cooperadora, estou lá, sou pesquisadora do Opará, né, estou presente no departamento há muito tempo, antes mesmo da cooperação, mas eu preciso dialogar com o NUP lá, com a gestão, com os professores que também possam querer submeter projetos, né? Porque essa comunidade intercultural, ela é da pedagogia intercultural, né, que é o curso que eu estou ministrando aula, tem uma logística, né, em diferentes territórios. Então, eu preciso pensar nesses territórios e como a gente vai conseguir dar conta, né, dessa mobilização, não só de estudantes, mas, sobretudo, dos professores alfabetizadores, que, nesse caso, terão que ser professores indígenas, né, que estão nos territórios indígenas, nas escolas indígenas. Mas a pergunta é, de fato, do ponto de vista do edital, no meu caso específico de professora cooperadora de um outro departamento, né, como é que a seleção que não contempla essa categoria, né, professor cooperador, como é que a gente vai lidar, já que estamos falando de dois departamentos, um contemplado com vaga no edital e o outro, né, não? É isso. Obrigada, Thelma. Help? Você tem a resposta, Rosane, que é aquela primeira dúvida. Você é de um departamento e você pode propor a sua ação, sua intervenção a partir de outro departamento. A gente, no início da apresentação, a gente disse que, por exemplo, se Jeremoabo tiver 3 projetos e um for de Thelma, a prioridade é para quem é lotado especificamente em Jeremoabo. Mas pode ser que Jeremoabo não tenha ninguém, ou apresente projetos que não tenham a consistência do seu. Então, eu acho que é importante que você submeta pelo departamento que tem pedagogia intercultural indígena. Como é que você acha, professora Rosane? Considerando que o edital é nesse ponto. Então, eu acho, assim, eu sempre vou na direção do bom senso, né? Então, o Jeremoabo não tem muito professor, está começando agora, é o campus mais novíssimo dessa universidade. E então tem muitos professores que estão colaborando, né? E vocês também estão em contato. Então, eu acho que seria interessante, Thelma, conversar com o colegiado de Jeremoabo para saber, existem propostas? Vamos articular nossas propostas? Por que eu estou falando sobre a importância? E aí até eu já extrapolo minha fala aqui, para além de Jeremoabo. Eu acho que, assim, que já que é um projeto de extensão que está totalmente, né, vinculado, tem aderência à área, né, de um colegiado, né, que é o colegiado de pedagogia, eu acho que é interessante vocês conversarem enquanto colegiado e submeterem enquanto colegiado. E aí ver primeiro a possibilidade de submeter um projeto, ou se vocês perceberem que cabe, vamos submeter 2 mesmo assim, sabe? Eu acho que cabe, Thelma, uma conversa. E até porque, como esse primeiro edital ele é experimental, a gente precisa ter uma coordenadora ou coordenador presente no território, acompanhando o processo. Então, e eu não estou dizendo que você não poderia estar, você vai estar, mas como você também é de outro campus, é interessante compartilhar essa tarefa com outros professores do colegiado. Então, pense projetos. Eu acho que o movimento aí é pensar projetos articulados, conversar com os professores do colegiado de Jeremoabo para saber se alguém vai submeter, quem quer submeter, pensar com você, compartilhar projeto, entende? Porque um dos motivos da gente ter escolhido, aliás, o grande motivo, né, Help, Rosana, da gente ter escolhido
escolhido não, mas está priorizando pessoas que estão no departamento, é porque a gente quer a presença, a gente quer a ocupação dessas pessoas no território, né? A UNEB no território, executando. Já que a gente vive um processo de esvaziamento, Thelma, da universidade, tanto no campus, da próprio campus, como também do território. A UNEB não está sendo mais tão vista, tão presente nos espaços que compõem o território, e a extensão precisa fazer esse papel. Então, foi nesse sentido, tá? Mas eu acho que você pode concorrer por lá, fazendo essa articulação. Respondendo de forma objetiva agora. Obrigada. Tem mais... Obrigada. Tem mais alguém inscrito? Você consegue visualizar? Não tem mais ninguém inscrito. Aí eu queria saber, fazer uma última pergunta, né? Para ver se tem alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida, porque senão a gente vai encerrar. Na verdade, a gente já extrapolou o tempo com Paloma e Cris, né? Cristiane, a gente já extrapolou. E já estou aqui. Tem uma inscrição de Ana Jovina, apareceu. Oi. Ana eu Jovina não tenho levantou a mão. Então, depois de Ana, eu peço as considerações finais de Help e de Rosana para a gente fazer o encerramento. E a Maria Helena também levantou aqui. Ana Jovina, Maria Helena, Rosane. Barreiras. Vamos ouvir Barreiras. Boa tarde, colegas. Saúdo os colegas dos demais departamentos, né? Rosana, Mara, que estava aí conosco, né, nesse coletivo, dizer que nós estamos assim muito alegres, né? Um momento histórico para a universidade. Eu acho que foi de muita luta, né? Quem estava na elaboração desse programa inicialmente, desde quando a professora Adriana Marmore foi pró-reitora, depois Rosane também, né, entrou junto conosco, Help, né? Então, eu acho assim, é um momento que esperávamos muito, todos nós que somos pesquisadores, militantes, porque a EJA também tem essa especificidade de militância, né, junto com os movimentos sociais, né? E preocupada, né, porque eu mesmo estou num processo de doutoramento e correndo com as atividades, mas assim, um compromisso político com a causa, as pessoas até dizendo, Jovina, você, olha, mas não tem mais ninguém no departamento, a gente está tentando puxar, porque a gente sabe da importância, né? Esperamos poder dar conta, independente de quem seja. Acho que o que Rosane traz de discutir com o colegiado é importante, né? Só fiquei preocupada com o prazo, achei o prazo muito pequeno da saída. A Help até justificou as questões de cronograma, de tempo, a gente entende, né? Com os recursos públicos, mas assim o prazo muito pequeno, e justamente nesse momento que todos nós estamos aí com a universidade com várias demandas. Mas eu me inscrevi mais nesse momento para destacar, né, parabenizar mais uma vez a administração central, a PROEX e todo esse coletivo que está envolvido, né, porque foi uma construção realmente coletiva, né? E quando a gente pega também, depois quem tiver acesso, acho que teve o lançamento no CEL, mas nem todos estavam no CEL, da coletânea, né? Um material riquíssimo, que é assim, a maneira como ele foi construído, acho que toda a construção de editais para escrita, para tudo, eu acho que, e o resultado, eu queria destacar isso, o resultado, e é histórico, porque quando eu vejo as colegas Thelma e Euclides falando né, Josemar, que participou também do Haja Bahia, do Topa, de todos os outros, quem é da EJA sabe disso, e tantas coisas que a gente passou, e a gente espera que possa ser fortalecido para que a gente possa abrir mais turmas, né, porque um programa de alfabetização, por exemplo, no oeste da Bahia mesmo, uma turma é muito, muito, muito pouco, né? Então, a gente espera fortalecer, porque a gente sabe que a demanda é grande, né? E, mais uma vez, dizer assim, que a partir desse a gente tem autonomia, é um programa nosso, né? Onde a gente pode avaliar, reformular e trazer as contribuições nossas, dos nossos estudos, das nossas pesquisas e das nossas militâncias junto aos movimentos sociais, junto ao Fórum de EJA. Então, só queria registrar isso e não sei se vou ter perna, né? Help que sabe, né? Maria Helena, coleguinha nossa aí, mas vamos... A Ana Jovina estava fazendo ontem meia-noite. Meia-noite, estava com Help, onde aí, às meia-noite, Maria Helena dividindo as coisas, mas isso é a UNEB, né? Então, a gente faz pela UNEB, né? E por tudo que representa, né?
Essa universidade pública e diversa e multicamp. É isso, gente. Ô, Ana, Vamos- obrigada que você fez eu me lembrar de uma informação que Rosana também esqueceu, hein? A gente vai ter um outro edital mais adiante. Esse financiado pela SEC, onde a gente vai formar mais turmas. Então, esse só é o primeiro edital, com o recurso todo da UNEB, mas o próximo vai ser com o recurso todo da SEC e em lugares estratégicos que já foram lidos, analisados, mapeados pela SEC como espaços que é importante a presença da nossa universidade desse programa PP-Alfa. Vamos ouvir Maria Helena. Bem, a minha fala, na verdade, não é pergunta, não, né? É para agradecer, parabenizar as três aí, né? Rosana, Help e Rosane, pela condução da live e que foi, assim, muito clara. Eu acho que a gente fez o papel bem preliminar de tirar nossas dúvidas sem vergonha, para não deixar depois acumular. Eu acho que isso é bom, porque a partir de amanhã começa todo mundo perguntando, eu posso, eu não posso, etc. E parabenizar mesmo e dizer que foi assim tão leve, tão clara, que a gente já saiu estimulado. Está numa sala aqui e Flávia na outra, e de vez em quando a gente vai lá na janela, você ouviu isso que pode... E já estimulada a botar a caneta no papel, resolver, e Rosane sabe disso, que DMCE não fica de fora das coisas, dos projetos, né? Está sempre abraçando e fazendo por onde o nome da UNEB e a gente prestigiar essa gestão. Tá? Muito obrigada e uma boa noite. E amanhã nossos forróis são convidadas, estejam aqui, viu? Forró a partir das 16 horas. Valeu, Maria. E só para fazer palavra de ordem, hein, Flávia e Maria? MPja em Lauro de Freitas. Então, é isso? É a alfabetização assim, ó, imperando. Olha aí. DMCE presente no projeto que ontem a gente estava aí com a Ana Jovina, com o Help, né? E agora o MP já está trazendo sua primeira turma aqui para o mestrado do DMCE, e vamos caminhando nisso. E agora esse projeto. Então, a alfabetização é minha paixão, desde quando eu trabalhei no ensino fundamental, eu fui alfabetizadora, fiz meu mestrado no MPja, fui da primeira turma do MPja, né? Então, estamos aí. E Flávia é nossa grande representante aqui do MPja, que é professora do MPja, docente do MPja, e está dentro do MCE. Aí. Help, você quer fazer as considerações finais? Quero parabenizar as pessoas que são intensas, pessoas que não desistem. O debate que foi proposto aqui é o debate que foi assumido pela professora Adriana quando ainda era pró-reitora de extensão, e em 2021, e o PP-Alfa ele está cada vez mais tomando contorno. Queria contar para vocês que hoje ele já tem equipe, então hoje ele tem 2 bolsistas de extensão, uma bolsista de IC, ele tem 3 projetos no SPGU, tem mais 3 monitores voluntários, então hoje nós somos 7 pessoas trabalhando, e os resultados, as evidências, elas estão se sistematizando. Um dos projetos que está no SPGU, a professora Rosane deu um spoiler, é a nossa intenção de dialogar com a SEC depois que esse material for testado intra-UNEB. Então, a UNEB vai mostrar como as diferentes comunidades reagiram ao material, vai mostrar o potencial, vai mostrar as sistematizações, o avanço que esses estudantes construíram a partir da mediação dos alfabetizadores, dos nossos estudantes em formação docente. Então, a iniciação à extensão vinculada à iniciação científica e à iniciação à docência. Então, é uma tríade nesse processo formativo do nosso estudante. Eu acho que a gente tem, inclusive, que escrever sobre isso, cunhar isso, mostrar a tríade da iniciação. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade, agradeço a todos os participantes, em especial as professoras Rosane e a professora Rosana, que assumiram esse desafio dessa live. Tá, gente? Eu estou aqui só esperando fechar a sala. Rosana? Então, eu vejo que eu sou marxista, né, gente? Então, para mim, a materialidade
é tudo, né? Então, eu acho que agora a UNEB tem uma materialidade, né? De um material para que a gente possa, a partir disso, fazer nossas reflexões, acolher mais reflexões a partir do que foi produzido. Então, eu estou muito otimista. Eu acho, Help, que a gente vai fazer um grupo. Esse grupo é uma rede, né, Rosane? E é nisso que a gente vem investindo na ProEx, da gente constituir redes de discussão, redes que articulam ensino, pesquisa e extensão. E aí a gente acho que aqui tem uma rede que já tem um programa que já tem um material. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para avançarmos, né? E contribuirmos com o Estado no que diz respeito aos dados vexatórios aí, vergonhosos, do analfabetismo no nosso país, e no nosso Nordeste, e no nosso Estado, Bahia. Então, dizer que também a gente não avançou no convênio com a SECRO, porque a gente viu o tempo indo tragando, né? E aí eu acho que, por um lado, foi bom mesmo, Help, porque agora, ano que vem, quando a gente for rearticular esse recurso, porque a proposta da SEC só foi com uma diretoria, que é a Diretoria da Educação do Campo, que eles vêm discutindo, inclusive a coordenação quilombola vem pedindo, gente, por favor, invistam em áreas quilombolas, né? Nós precisamos de programas dessa natureza em áreas quilombolas. Então, a ideia era dialogar com a diretoria de educação dos povos, comunidades tradicionais, né? E havia uma intencionalidade de atuação nos territórios rurais, tá? Então, não era abrangente, era muito para experimentar esse material em áreas rurais, que eu acho que nós vamos experimentar agora. Então, a gente começa o ano que vem já recolocando esse recurso, e não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser planejado lá via SEC para o ano que vem, e a gente seguir com mais 18 turmas, mais quantas turmas a gente avaliar, que a gente dá conta para o próximo período, já não mais com recurso só da UNEB, mas com recurso também da Secretaria de Educação, via essa diretoria, a princípio, e depois a gente avançar, claro, para discutir com aquela outra diretoria lá, né, Help, que é da EJA mesmo, e a gente vê como é que a gente começa a estreitar esses laços para avançar e dizer ao Estado que a Universidade do Estado da Bahia, de toda a Bahia, tem um material agora, né, experimentado e para articular e captar recursos, se assim eles desejarem, e senão a gente vai continuar fazendo nosso trabalho por cá. Então, obrigada a todos e todas. Obrigada, gente. Um grande abraço. Quero agradecer muito aí às intérpretes de Libras presentes, elas ultrapassaram 1 hora. Verdade, Rô. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Manu. Obrigada, gente. Beijo e boa sorte para todos e todas aí. Obrigada a todas as pessoas. Obrigada, Manu, e a equipe GX que está por aí também. Muito obrigada. Clarindo está aí também. Clarindo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Flávia. Tchau, todo mundo aí, ó. Beijo. Para a gravação. E elaboração de projetos. Boas energias. Vamos lá. Boa